Olá, estamos de volta para mais uma aula. Espero que vocês realmente tenham estudado. A dica é não deixar acumular. Então vamos lá. Ainda no processo de limite, vamos começar agora a definir e trabalhar um pouco mais com isso. Depois, numa outra aula, vamos estudar também as propriedades de limites, onde a gente pode estar realizando diversos tipos de cálculos. Então, a definição eu vou ler aqui, tá? Como o nome diz, definição, tem que ser bem preciso. Suponha que f de x seja definido quando está próximo ao número a. Isso significa que f é definida em algum intervalo aberto, que contenha a, exceto possivelmente no próprio a. Então vejam, pode conter o ponto a ou não. Significa isso. E o ponto a, ele pode pertencer ao domínio da função ou não. Então, notem que o limite vai ser uma ferramenta muito poderosa, como a gente vai verificar. E veja que a definição é muito precisa. Não precisa estar definido o ponto a, ou seja, fazer parte do domínio da função, para que a gente possa usar o conhecimento de limite. Então, a nossa notação para limite, a notação matemática, será essa daqui. A leitura é: limite da f de x, quando x tende a é igual a L. L de limite, né? Ou seja, isso aqui vai ser um número. Então, você tem uma função, onde você vai calcular o limite desta função e vai encontrar aqui um resultado numérico. Ou, na forma, f de x tende a L, quando x tende a A. São duas notações para representar o limite. Nós vamos utilizar essa daqui, que é a mais usada, né? Então, vejam, a ideia aqui é tornar x tão próximo de A o quanto a gente queira. Depende da precisão de cada problema, como eu comentei para vocês. E mais, o x não precisa ser exatamente igual a A. Então, mais uma vez, vocês podem estar se perguntando: o x pode ser igual a A? Eu vou responder agora que sim. Em algum momento pode ser igual a A. Em vários outros, não. Isso a gente vai ver com mais um conceito. Então, como nós acabamos de verificar, o x ele pode ser diferente de A. Em muitos problemas, quando estiver trabalhando, isso vai acontecer. Tá? A matemática ela não é bela, tá? Tem diversos problemas e que são bastante complicados e que o exemplo aqui a gente vai trabalhar de limite, ele permite essa possibilidade de a gente se aproximar de um número, ou seja, ter um ponto A, posso pegar na vizinhança desse ponto A, né? Tanto pela esquerda como pela direita, eu posso me aproximar o quanto eu queira desse número. Ok, então vamos mostrar aqui para vocês 3 gráficos, que vai exemplificar bastante isso. Note o primeiro gráfico, a curva C, em azul. Eu posso traçar essa curva sem tirar o lápis do papel. Então veja, não tem nenhum buraco, nenhum salto, como nós vamos chamar aqui. Se você olha para a figura número B, notem, aqui tem um buraco. Ou seja, eu não posso mais traçar esse gráfico sem tirar o lápis do papel. Chegando nesse ponto aqui, eu tenho que dar um salto. Isso significa que esse ponto aqui, ele não está definido, tá, na função, ele não faz parte do meu domínio. Mas, observe que nós temos aqui um pontinho, tá, em que esse ponto está definindo a função, ou seja, a função f no ponto A é igual a esse número aqui. Então, este caso é diferente do anterior, por quê? O ponto A, tá, ele faz parte da função e o f de A é igual a L. Neste segundo gráfico, notem, a f de A é igual a esse valor aqui numérico, que é diferente desse ponto aqui do L, do limite. Tá? E se você observar o terceiro gráfico, note que agora, além de a gente ter um buraco aqui, tá, você vem ao longo da curva, você tem um salto, tem um buraco. A função agora ela não está definida nesse ponto, como no caso anterior. Então, esse Azinho aqui ele não pertence ao domínio da função. Então, neste caso aqui, a gente precisa se aproximar de A pela direita e pela esquerda, o quanto a gente queira. Mas o ponto A não está definido, ele não pertence ao domínio desta função. Tá? Então, aqui está 3 casos que são possíveis de acontecer.
e que depois nós vamos dar uma definição precisa para essas três condições para a gente analisar se o limite existe ou não em torno daquele ponto. Tá? Então vamos mais uma vez, ó, por enquanto, estimar o valor desse limite. Por que estimar? Porque para resolver esse limite eu preciso de algumas propriedades. Então, matematicamente eu não posso ainda resolver esse limite. Ok, então limite de x menos 1 sobre x² menos 1 quando x tende a 1. Primeiro passo. Notem que se a gente substituir aqui diretamente o x por 1, nós vamos ter aqui 1 menos 1, 0. 1 ao quadrado menos 1, 0. Ou seja, 0 dividido por 0. Que, em matemática, chamamos isso de uma indeterminação. Ou seja, não é possível resolver isso daqui. Mas, primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos estimar um valor desse limite, x se aproximando de 1, o quanto a gente queira, para a gente verificar se a gente chegar a um resultado. E depois, nós vamos trabalhar com esse limite e vamos mostrar para vocês que isso aqui ainda é possível de resolver matematicamente. Tá? Então, como a definição de limite ela é muito precisa, ou seja, eu posso fazer esse x tão próximo de 1 quanto eu queira, então vamos lá, vamos estimar esses valores. Tá? Para isso, nós vamos pegar números próximos a 1. Primeiro, vamos tender a 1 pela esquerda. Então, vamos começar. 0,5. Você pode me perguntar, eu posso pegar qualquer número para começar? Tá? Por exemplo, 0? Tá? Sim, mas aí você vai ficar com a tabela muito extensa. Não é necessário. Nós queremos chegar a ter apenas aqui uma ideia de quanto vai dar esse limite, uma conjectura. Tá? Então, não precisa pegar diversos valores, a gente pode se aproximar logo de 1. Vamos começar então com 0,5. Então, notem, vou me aproximar de 1 pela esquerda. No caso aqui, vamos considerar agora 4 casas decimais. Mais uma vez, pega os valores do x, substitui na função, faz as contas e vocês devem encontrar esses resultados que estão aqui na imagem, ou seja, no f de x. Então, quando x está se aproximando de 1 pela esquerda, parece que esse resultado está tendendo a 0,5. Fazendo o mesmo para x agora maior do que 1. Ou seja, o x vai se aproximar de 1 agora pela direita. Então, é aquela mesma ideia. Eu poderia começar por 2, 3, mas não é necessário. Vamos começar com 1,5 e vamos até 1,0001. 4 casas decimais. Mais uma vez, substituindo esses valores na função, fazendo as contas, vamos encontrar esses valores para a imagem. Comparando as duas tabelas, vocês percebem que esse resultado, tudo indica que ele está se aproximando de 0,5. Ou seja, esse limite aqui vai dar igual a 0,5. E, mais uma vez, estamos usando tabelas, estamos estimando valores, porque ainda não conhecemos as propriedades de limite para a gente fazer essas contas. Mas vamos fazer essas contas depois usando essas propriedades e vamos chegar nesse mesmo resultado. Preciso, 0,5. Então, notem, a nossa função inicialmente tem esse gráfico aqui. Tá? Veja que ela não está definida quando x é igual a 1. As setinhas aqui indicam x tendendo a 1 pela direita, x tendendo a 1 pela esquerda, e aqui nós temos um buraco em que esse valor aqui, próximo nessa vizinhança, na vizinhança do x igual a 1, o limite deu 0,5. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a função inicial e vamos definir x1, tá? Quando x for 1, a função vai ser 2. Então agora a função vai estar definida no ponto 1 e seu valor vai ser 2. Com isso nós temos agora uma função definida por partes, que é um tipo de função que vocês já estudaram lá em Fundamentos da Matemática. O gráfico dessa função fica definido dessa forma agora. Né? Observe que o ponto 2 que foi definido está aqui com essa bolinha em azul. Então, quando x é 1, a função é 2. Mas o limite desta função, nós calculamos agora há pouco, né? Através das tabelas, nós encontramos o 0,5. Né?
Então, veja, o valor da função no ponto é diferente do valor do limite. Isso aqui vai influenciar em um conceito que a gente vai estudar posteriormente. Ok, então, como a gente já vem falando, o limite tendendo a um certo número pela direita e pela esquerda, né? Então, agora a gente vai definir isso formalmente, chamados limites laterais. Então, vamos começar com a função h, definida por h de t é igual a zero se t for menor do que zero. Olha só, t menor que zero, t aqui não significa nada de tempo, hein? Para estar trabalhando em tempo negativo, né? T aqui é uma variável qualquer. E essa função vai ser 1 quando t for maior ou igual a zero. Então, é uma função definida por partes, tá? Ok. Então, se a gente for, por exemplo, fazer o gráfico desta função, vocês vão perceber que o gráfico vai ser descontínuo. Tem um gráfico no zero, uma reta, e outra reta no 1. Então, quando você for fazer o gráfico, você vai perceber que você não pode fazer o gráfico com lápis sem tirar o lápis do papel, tá? Então, numa situação dessa, eu tenho que calcular o limite, né, usando o conceito de limites laterais. Ou seja, vou calcular o limite dessa função h de t, tá? Quando t tende a zero, tá? Só que t vai ser menor que zero, então eu vou usar o menos aqui, ó, 0 elevado a menos, para indicar que t está tendendo pela esquerda. E vou usar o mais, 0 elevado a mais, para indicar que esta função está tendendo pela direita. Então, se t está tendendo a zero pela esquerda, logo, claro, t é menor que zero. Portanto, o limite desta função aqui é zero. Agora, se o limite desta função, o t, está tendendo a zero pela direita, logo, t é maior que zero. Então, esta função aqui, o limite desta função vai dar 1. Então, observe, nós encontramos de limites diferentes, né? 0 e 1. Até agora, nas tabelas de valores, nós estávamos encontrando um valor próximo, né? Um valor único. Aqui agora a gente encontrou dois valores. Então, isso, mais uma vez, vai servir para um conceito que a gente vai definir daqui a pouco. Então, percebam que esta função, ela tem aqui resultados apenas 0 e 1, 0 e 1. E alguns fenômenos da natureza isso acontece, como, por exemplo, a computação usa a linguagem binária, né? 0 e 1, 0 e 1. Na eletricidade, né? Você pode liga e desliga, seria o 0 e 1. Um planeta, né? Você tem um satélite em torno do planeta e você tem a pressão de radiação solar. Quando o satélite estiver escondido, né, na parte atrás da Terra, que ele não estiver iluminado pelo Sol, então a pressão de radiação solar não vai interferir no satélite. É como se fosse liga e desliga, né? O Sol atua, o Sol não atua. Alguma coisa do tipo 0 e 1. Que é o que a gente vai definir posteriormente como uma função descontínua, tá? Então, esse slide aqui está representando o que a gente acabou de comentar. Vamos usar o 0 elevado a menos para indicar que o t está tendendo o número, no caso aqui, a 0 pela esquerda. E vamos usar o 0 elevado a mais para indicar que t está tendendo a 0 pela direita. Lembrando que esse 0 seria um ponto A qualquer. Então, a definição formal de limite está aqui, pela esquerda e pela direita. Então, vamos ler aqui a definição, tá? Vejam, limite da f de x, quando x tende a pela esquerda, é igual a L. Essa é a nossa notação, nossa linguagem matemática, tá? Então, o limite à esquerda de f de x, quando x tende a A, né, é igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, para x suficientemente próximo de A e x menor do que A. Então, veja, eu posso aproximar o x de A pela esquerda o quanto eu queira. Isto vai influenciar no f de x, que vai estar próximo de L, a depender da precisão usada para o x tendendo a A. Este é o conceito de limite lateral pela esquerda. Limites laterais. Pela direita, é análogo que a gente definiu agora pela esquerda. Porém, a nossa notação, né? Limite da f de x, quando x tende a A pela direita, é igual a L. A nossa notação. Essas duas figuras ilustram muito bem esse conceito. Por exemplo, que eu tenho um ponto A, x vai se aproximar de A o quanto eu queira, tá? A curva vai estar, essa curva aqui, não, y é igual a f de x. Então, no ponto x eu tenho a imagem f de x. No ponto A, a nossa imagem é o nosso limite L, tá? Agora, quando x tende a A pela direita,
a situação inverte, né? Aqui você tem uma f de x, o x está se aproximando de A pela direita, e você vai obter o resultado aqui, que é o limite L. Então, essas duas definições representam isso que está nessa figura. Essa é a linguagem que a gente vai utilizar. Perfeito. Como eu disse, esses dois limites deram resultados diferentes da função h. Enquanto os demais estavam usando as tabelas de valores, estavam dando números próximos, iguais. Então está aqui uma definição que a gente vai agora exemplificar isso. O limite da f de x, quando x tende a é igual a L, se somente se, veja a linguagem matemática que vocês já viram em fundamentos, né? Se somente se, quer dizer que implica a ida e a volta. Você tem aqui dois sentidos. Ou seja, se somente se, limite da f de x, quando x tende a pela esquerda, é igual a L. Né? E limite de f de x, quando x tende a pela direita, é igual a L. Isso quer dizer que o limite ele só existe se os limites laterais forem iguais. Tá? Se os limites laterais não forem iguais, a gente diz que o limite não existe. Portanto, a função h analisada anteriormente, o limite desta função não existe porque os limites laterais deram diferentes. Para que exista o limite de uma função, os limites laterais têm que ser iguais. Neste caso aqui, iguais a L, que é um número. Tá? Então, pessoal, está aqui uma nota. Estudar a definição formal de limite no guia de estudos, nas páginas 20 a 22. Esse guia de estudo, que eu chamei de livro texto, está disponibilizado no AVA. Sugiro que vocês estudem essa definição precisa, onde lá vocês vão trocar agora os números por mais letras. Vai ser mais conceitual, tá? Vai aparecer lá agora a vizinhança em torno do A. A gente vai usar lá essa vizinhança, a gente vai usar um número pequeno quanto a gente queira, e a gente vai chamar de epsilon. No limite, vai estar próximo de L quanto a gente queira, a depender da precisão do x, do A. Tá? A gente vai chamar essa precisão, essa vizinhança do L de delta. Então, sugiro que vocês estudem essas páginas, em especial do guia de estudos, e, para complementar, assista o vídeo indicado aqui nesse slide, que está muito bom, em que vocês vão ver demonstrações, a parte mais formal do limite. Por fim, também indico aqui mais vídeos. Quem tiver mais tempo, né, podem assistir esses outros vídeos também, que tem bastante exemplos, além das demonstrações, está bem ilustrativo, bastante exemplos. Se tiver tempo, por favor, também assistam esses vídeos, para complementar a teoria. As referências são as mesmas, né? E encerramos essa aula por aqui. E, mais uma vez, bons estudos. Não deixe acumular o conteúdo, faça os exercícios, participe do fórum, tá? E do questionário. Bons estudos e até a próxima.